A história começa em um palácio, onde o imperador, que atende pelo nome de Sylvanas, anuncia que sua filha mais velha, a princesa Artine, vai se casar. As pessoas acreditam que, apesar de ela ser uma princesa, seu pai está forçando-a a se casar com um bárbaro. Pensam que o imperador prefere sua outra filha em vez de Artine. Na verdade, seu pai, que também é um imperador, deseja usar Artine para seu próprio benefício, casando-a com o inimigo do reino, chamado Hugo. Após um mês, Artine parte para Hugo. Ela age de maneira obediente e não se rebela contra seu pai, mas, sejamos francos, ela provavelmente está apenas fingindo. Seu grande sorriso e o jeito como ela estala os dedos mostram que, na verdade, ela está feliz por finalmente deixar aquele lugar e se sentir livre. Falando em liberdade, ela está aliviada por escapar de seu pai extremamente desagradável. O pai de Artine, que era o imperador, a submeteu a todo tipo de tortura na ânsia de transformá-la em um sucesso. Um dia, ela acordou com uma cena horrível, as janelas estavam bloqueadas e as chamas consumiam o quarto. Se ela tivesse acordado um pouco mais tarde, teria morrido. Acredite se quiser, Artine tinha apenas 6 anos na época. Quando seu pai maligno a viu parecendo um pedaço de carvão queimado, ele estava com um sorriso perverso no rosto, apenas curioso para ver se Artine havia desbloqueado algum poder especial. Aquela pobre garotinha ficou profundamente chocada ao perceber que seu pai louco havia bloqueado as janelas e ateado fogo de propósito por algum motivo distorcido. Comparado aos pulmões e feridas queimadas, as ações de seu pai feriram mais seu coração. E não para por aí, houve um incidente envolvendo sua irmã que resultou na prisão de Artine por longos 10 anos. Mas, sabe o que? Esse momento sombrio permitiu que Artine descobrisse sua vida passada enquanto estava confinada. Agora, porém, ela enfrenta o desafio de lidar com seu futuro em Arugo. É como um lugar saído de um conto de fantasia maluca, dominado por fogo e ferro, e cercado por bestas demoníacas. Aqueles bárbaros lá são realmente selvagens, alguns até se envolvem de maneira estranha com as bestas. É difícil dizer se são totalmente humanos ou apenas híbridos de meio besta. Os Fish sempre se orgulharam de serem conquistadores, mas havia um lugar que eles simplesmente não conseguiam conquistar, Hugo. O pai de Artine queria ser o grande conquistador de Arugo, mas falhou completamente, e sabe por quê? Tudo por causa de Tarkin Aristan, o futuro marido. Sylvanas percebeu que estariam em apuros se continuassem a guerra, então propuseram um cessar-fogo. Quero dizer, Hugo estava preso neste plano cercado por bestas demoníacas, então era um verdadeiro problema continuar lutando. Arugo aceitou o cessar-fogo e sugeriu um casamento político. Esse casamento marcaria o fim de sua longa rivalidade e criaria uma nova aliança. Mas veja, a grande reviravolta é que o imperador não está realmente planejando acabar com a guerra. Não, ele só quer um cessar-fogo temporário para ganhar tempo. Seu plano real é fazer Hugo pensar que tudo está bem e, então, atacá-los pelas costas com uma surpresa. É por isso que Artine foi enviada como se fosse um pedaço de lixo indesejado. Sério, o velho quer que ela morra e pretende culpar Hugo por isso. Ele está apenas procurando uma desculpa para começar uma guerra com a nação com a qual acabaram de fazer uma aliança matrimonial. Mas Artine não está disposta a recuar. Ela não vai apenas ficar sentada e deixar que façam dela uma vítima. Ela tem seus próprios planos para o futuro e, para que eles se concretizem, precisa de Tarkin ao seu lado. Decidiram montar acampamento e fazer uma pausa, e quando Artine vê um elegante conjunto de chá e sobremesa diante dela, ela logo percebe que algo está errado. Ela se olha, coberta de sujeira e com um vestido todo amassado, enquanto as damas de companhia começam a zombar dela. Artine não pode deixar de se perguntar que tipo de negócio sombrio estão planejando dessa vez. Em vez de usar um portal para chegar a Hugo, optaram por uma carruagem elegante, e Artine tinha a sensação de que problemas estavam à vista, e estava certa. Ela sofreu dentro daquela carruagem abafada e quente por 10 dias inteiros. Sempre que tentava ajustar seu desconfortável vestido, os cavaleiros batiam na janela da carruagem, sem se importar com seu conforto. Agora, do nada, estão pedindo para Artine sair e aproveitar um chá sofisticado, como se achassem que ela não ficaria desconfiada. É bem engraçado, se você me pergunta.
Artine percebe que não é o momento certo para revelar sua verdadeira essência, então decide agir conforme esperado. Ela segura a xícara de chá e começa a observar o líquido, e leva um susto ao ver algo na bebida. É a dama de companhia, deliberadamente jogando água quente no rosto de Artine, causando danos e toda aquela confusão. E o mais perturbador é que a dama age com toda inocência, como se tivesse sido apenas um acidente. A verdade é que todas elas haviam planejado esse ataque perverso contra Artine. Aquilo que Artine viu no chá é chamado de visão monarque. É uma habilidade super especial da qual seu pai é obcecado e acredita que Artine não conseguiu adquirir. Quando ela olha para qualquer superfície refletora, consegue ver o passado, o presente e até o futuro. Agora que sabe o que está prestes a acontecer, Artine está se perguntando o que fazer. A localização e os trajes na visão que viu no chá se alinham perfeitamente, o que significa que algo realmente grave está prestes a acontecer a qualquer momento. Então, a dama de companhia se aproxima com a água fervente, planejando jogá-la em Artine, que está ali vulnerável. Mas, de repente, Artine se levanta e pega a dama de surpresa. Ela tem alguns truques na manga. A água quente se espalha por toda parte, e Lady Brode, a dama de companhia, começa a gritar de dor, tocando freneticamente seu rosto queimado, enquanto a outra dama entra em pânico e pede ajuda. Artine apenas observa o caos. Então, uma dama de vermelho se aproxima e começa a exigir saber o que Artine vai fazer a respeito. Mas Artine mantém a calma e pergunta por que a dama está tentando culpá-la. Ela explica que tudo o que fez foi se levantar e que foi Lady Brode quem acabou derramando a água quente sobre si mesma. Em seguida, Artine pergunta se ela é suposta a ser a babá de Lady Beer. Isso deixa a dama de companhia completamente chocada, ela nunca esperava que Artine falasse com tanta eloquência. Ela provavelmente pensava que Artine era uma completa idiota, mas, bem, Arisen está com um sorriso de satisfação no rosto, mostrando que não vai simplesmente se sentar e aceitar quando algo ruim acontece com ela. Enquanto Lady Brode ainda está em pânico com seu rosto ferido, outras pessoas tentam convencê-la de que, quando chegarem a Arugo, seu rosto será tratado adequadamente, mas ainda faltam mais 2 semanas para isso, e ela está desesperada. Observando a situação, Artine percebe que essas pessoas são do tipo que não conseguem imaginar a dor quando fazem bullying nos outros, só percebem quando são feridos elas mesmas. Idiotas. Inicialmente, Artine planejava ser obediente até chegarem a Hugo, mas tudo mudou após o que viu com a visão monarque. Ela quer proteger seu futuro, então precisa lutar de volta. Enquanto Artine sorve elegantemente seu chá, a dama de companhia percebe que foi ela quem foi enganada. Ela provavelmente achava que seria fácil intimidar Artine, especialmente porque o próprio imperador havia ordenado isso. Mas, como ela estava errada. Os dias passam, e a dama de companhia, enquanto pisa nas únicas roupas de reserva de Artine, informa com um sorriso presunçoso que, infelizmente, é a única roupa que ela tem para se trocar. Mas, sabe o que? Artine não diz uma palavra. Ela rapidamente pega suas roupas sujas do chão e entra na carruagem, deixando a dama de companhia completamente chocada. Desde o incidente com a água quente, aqueles idiotas não têm intimidado tanto Artine, e mesmo que lhe deem roupas que foram pisoteadas, isso não a afeta. Mas agora ela percebe algo errado, eles prepararam apenas um conjunto extra de roupas. Devem ter planejado deixar Artine em um estado terrível. Finalmente, chega o dia em que chegam a Arugo. Os cavaleiros de Hugo, ao avistarem a carruagem de Artine, começam a falar mal dos Silvanians. Eles a chamam de traiçoeira e astuta, e um deles até sorri e sugere que a princesa pode desmaiar ao vê-los. Mas então, um sujeito de Arugo com cabelo vermelho curto intervém e manda que eles fechem a boca e cumprimentem os Silvanians. Ele não tolera desrespeito. Enquanto os Silvanians chegam, os cavaleiros de Hugo estão observando a carruagem elegante e as damas de companhia vestidas de forma excessiva. Eles estão curiosos para saber que tipo de princesa Artine será. Quando a porta da carruagem se abre, Artine sai, toda suja e desarrumada. O cavaleiro silvaniano a apresenta ao pessoal de Hugo, que fica totalmente surpreso com a aparência de Artine. Eles pensam: o que diabos aconteceu com ela?
O cavaleiro de cabelo vermelho de Hugo não está nada satisfeito. Ele acha que o imperador Silvaniano está desrespeitando Hugo ao enviar uma princesa que parece ter saído do esgoto. Veja, o imperador está tentando exibir o poder de Silvanas com a carruagem sofisticada, mas enviar uma princesa imunda para Hugo é um verdadeiro tapa na cara de Hugo. Os cavaleiros de Hugo ficam bastante irritados, não conseguem acreditar que o imperador Silvaniano ousaria menosprezar seu senhor dessa forma. Artine já esperava por isso, ela sabia que ia acontecer. De repente, ela fica com um olhar determinado, caminha diretamente até os cavaleiros de Hugo e encara o cavaleiro de cabelo vermelho. Ela provavelmente está se perguntando se ele será o futuro marido dela. Artine recebeu a notícia. Durante avisa a Artine que Tarkin estará esperando por ela na porta real da capital. Ela olha para o homem à sua frente e percebe que ele deve ser alguém de alta patente em Hugo. Ela fica aliviada por ele não ser desagradável aos olhos, assim, pelo menos não terá que conviver com um sujeito que seja um verdadeiro incômodo visual. O cavaleiro de cabelo vermelho se curva e a cumprimenta, e Artine até gosta do timbre de sua voz. O mais importante é que ele está tratando-a com respeito, mesmo que ela não esteja com aparência de princesa no momento. Mas então, ela nota algo estranho quando o cavaleiro de cabelo vermelho se apresenta como Durante, o cara que a acompanhará. Artine percebe que ele é subordinado de Tarkin, o que a surpreende. Ela pergunta onde está seu futuro marido, e Durante informa que Tarkin está caçando. A expressão de Artine cai, mas ela responde com uma piada dizendo que seu futuro marido deve ser bastante tímido. Isso deixa os cavaleiros de Hugo um pouco desconcertados e eles tentam não rir. Durante explica que não é bem assim, mas que havia algumas bestas demoníacas por aí sem qualquer sinal de medo. Artine pergunta por que Durante não disse isso logo de cara. Durante dá de ombros e diz que estava respondendo à sua pergunta, mas Artine não acredita nisso. Ela lhe diz que mentir não é a única forma de enganar alguém e que é traiçoeiro dar uma meia-verdade como se fosse toda a verdade. Durante fica completamente desconcertado com o que Artine está dizendo, ela é realmente ousada. Ela consegue ver através dos olhos de Durante e declara que não é uma boa ideia tentar enganá-la mais. Mesmo com seu rosto sujo, Durante pode ver o brilho nos olhos de Artine, como estrelas no céu noturno, e sente como se ela estivesse olhando diretamente para sua alma. Enquanto Durante sugere que Artine se limpe e troque de roupas, a dama de companhia e o cavaleiro silvaniano não parecem muito satisfeitos. Eles assumem que os habitantes de Arugo estão chamando sua princesa de suja. Durante tem que recuar e evitar causar qualquer conflito enquanto seu senhor está fora. Apesar de os cavaleiros de Hugo conterem sua raiva, ainda mostram respeito por Artine, o que a surpreende. Quando marcham em direção ao palácio, Durante se surpreende ao ver carruagens de outros príncipes e princesas já estacionadas na frente. Ele se pergunta se estão espionando a futura noiva de Tarkin, mesmo que Tarkin ainda não tenha conhecido devido às bestas demoníacas. Parece que os outros Royals têm tempo demais em suas mãos. Quando a carruagem de Silvanas chega, as pessoas começam a murmurar sobre quão grandiosa ela é. Artine sai da carruagem e olha ao redor, ela sente olhares a atravessando de cima a baixo, como flechas e lanças. Alguém chega a ter a audácia de dizer abertamente que ela é uma combinação perfeita para alguém de sangue baixo, como se também desprezassem Tarkin. Eles zombam ainda mais de Artine, dizendo que ela parece pior do que um mendigo. O fato de estarem recebendo uma noiva de uma nação distante com tanta hostilidade sufocante é insuportável. Enquanto isso, as damas de companhia de Artine exibem expressões de deleite ao ver como o povo de Arugo trata Artine. Durante, observando de lado, se pergunta por que as próprias pessoas de Artine, que deveriam protegê-la e apoiá-la, não estão fazendo isso. Parece que ela está fazendo o oposto. De repente, um homem alto e imponente aparece atrás do cavaleiro de Silvanas, que trouxe o presente para Arugan. Esse homem pega um dos tecidos do cavaleiro, fazendo com que o cavaleiro fique instantaneamente irritado e tente impedi-lo. O cavaleiro começa a tagarelar sobre quão precioso e caro é o tecido, mas então para abruptamente. Artine, que é de repente envolvida em um luxuoso tecido, fica surpresa e ainda mais confusa com as ações desse homem.
Ele a pega no colo e a carrega, afirmando que não há problema em pegar o tecido, já que ele deve dar à sua noiva os itens mais preciosos. Os cavaleiros de Hugo se curvam para ele enquanto ele passa. Artine, inicialmente atônita, percebe agora que o homem que a carrega não é outro senão Tarquin, seu futuro marido. Ao olhar para seus olhos cintilantes, com seu longo cabelo negro e físico impressionante, Tarquin observa sua futura noiva enquanto a carrega com carinho. Artine não pode deixar de se perguntar se todos de Hugo são tão altos. Embora ele não tenha feito nada extraordinário, ele tem o poder de silenciar instantaneamente o orgulhoso povo de Sylvanas. Tarquin lança um olhar fulminante para os outros príncipes e princesas de Hugo que o haviam zombado, deixando-o sem palavras. Ele leva Artine para dentro do palácio, deixando aqueles indivíduos desrespeitosos para trás. Ao colocá-la no chão, Tarquin deixa claro que ela não deve interpretar mal suas ações, pois ele simplesmente não suporta a forma como seus irmãos falam. Fixando seu olhar em Artine, ele enfatiza que não gosta dela nem de nada. Observando seu estado atual, coberta de sujeira e sangue de demônios, Artine se pergunta se seria ainda mais perigoso se ele realmente gostasse dela. Afinal, ela está suada e imunda no momento, então afasta esse pensamento. De repente, Tarquin instrui a criada a dar um banho em Artine, surpreendendo-a com sua decisão. Artine comenta que ainda não são casados, e ambos ficam surpresos. Eles trocam um olhar duradouro, deixando Artine a ponderar o que Tarquin realmente pensa dela. Enquanto ela acha que deveriam decidir quem deve tomar banho primeiro, com um sorriso travesso, Tarquin a assegura de que não a devorará após o banho, então não há motivo para se preocupar. No entanto, Artine fica perplexa com a escolha de palavras de Tarquin, que pode ser interpretada de forma inapropriada se for levada literalmente. Ela assume que Tarquin é um pervertido, deixando-o surpreso com sua suposição. Eles começam a discutir sobre isso. Tarquin insiste que tudo o que quis dizer foi que não faria isso em resposta ao que Artine disse sobre eles ainda não estarem casados, mas Artine nem se abala. Ela esclarece que quis dizer que não podem tomar banho juntos porque ainda não são casados, o que confunde ainda mais Tarquin, enquanto ele tenta entender o que ela está dizendo. No entanto, Tarquin acaba compreendendo o ponto de Artine. Como também está sujo, ele percebe que também deve se lavar. Entendendo o que Artine quis dizer, Tarquin lhe diz que tomará banho em outro lugar. Sem perder tempo, Artine pula do sofá e pede à criada que a mostre o caminho. Tarquin, observando-a de trás, não pode deixar de pensar em como Artine é peculiar. Inicialmente, ele supôs que ela estaria em lágrimas por estar naquela situação humilhante, dada sua origem nobre em Sylvanas e criação no Palácio Imperial, mas, para sua surpresa, o rosto de Artine mostrou completa indiferença. Tarquin se pergunta por que ela está sozinha e coberta de sujeira, nunca antes tendo se sentido tão consciente de uma mulher que deve se tornar sua esposa. Enquanto isso, Artine está agradavelmente surpresa com o luxuoso banho com água quente na banheira. Várias criadas se aproximam dela, mostrando respeito e oferecendo seus serviços. Era a primeira vez que Artine tomava um banho adequado desde que era pequena, e ela é tratada com gentileza e profissionalismo pela criada. Esse tratamento é um contraste marcante em relação às damas que sempre a ignoraram, deixando-a maravilhada e se perguntando se isso reflete as habilidades e o charme de Tarquin. Enquanto a criada a limpa, elas não conseguem deixar de admirar a beleza natural de Artine, com seus impressionantes olhos roxos e cabelo prateado brilhante. Percebendo que chamou a atenção delas, a criada rapidamente se desculpa. Enquanto as criadas saem, Artine se dirige com entusiasmo para a banheira, sentindo a água quente aliviar sua exaustão e estresse. É tão confortável que parece que todos os seus problemas estão derretendo. À medida que ela começa a relaxar, a água da banheira começa a ondular, sinalizando que sua habilidade mágica de ver visões está ativando. Artine olha para o reflexo da água e fica surpresa ao ver Tarquin lá, mas não consegue identificar se é uma visão do presente, passado ou futuro. No entanto, ao notar a aparência suja de Tarquin, ela secretamente espera que seja um vislumbre do passado, pois não é fã de homens sujos e desarrumados. No reflexo, Artine vê alguém chamando Tarquin de trás. Tarquin menciona o nome DNA e ela pergunta o que ele estava pensando para não perceber sua aproximação.
Tarkin evita a pergunta, tentando desconsiderá-la ao dizer que não estava pensando em nada importante. Com um olhar curioso e colocando a mão sobre Tarkin, Dany pergunta ousadamente se ele tem sentimentos pela princesa. Quando Artine vê isso através de sua visão mágica, ela fica surpresa ao perceber que estão falando dela. Tarkin rejeita a pergunta de Dany, dizendo que não há como ele gostar de Artine e tem certeza de que Dany também sabe disso. Ele coloca uma expressão séria e declara que seus sentimentos nunca vão mudar. Depois de ter uma visão da situação do ponto de vista do monarca, Artine percebe que o amor não faz parte de um casamento arranjado. Observando a proximidade deles, Artine assume que Dany é a parceira romântica de Tarkin e vê isso como uma vantagem nas negociações com ele. Aproveitando a oportunidade, Artine pede a uma criada que a acompanhe até Tarkin, em vez de descansar em seu quarto. No quarto de Tarkin, Dany está ocupada preparando chá e fica aliviada ao saber que Tarkin não tem nenhum interesse em Artine. Dany pensa consigo mesma que Tarkin continua sendo o mesmo de sempre, alguém difícil de se aproximar, mas exalando elegância e perigo. De repente, a criada informa Tarkin que Artine está a caminho de seu quarto, deixando Dany e Tarkin perplexos. Tarkin autoriza a entrada de Artine. Quando a porta se abre, Dany e Tarkin não conseguem esconder suas expressões de incredulidade ao ver Artine, naturalmente bela e sem um pingo de sujeira, enquanto se perguntam como ela conseguiu surpreendê-los dessa forma. Artine se senta e sinaliza discretamente para Dany pedir uma xícara de chá. Dany, ainda atordoada com a beleza de Artine, se desculpa e se preocupa que Artine possa achar que está sendo desrespeitosa. Ela então se apresenta e cumprimenta Artine. É claro que Dany está impressionada com a beleza de Artine e se preocupa que Tarkin possa desenvolver sentimentos por ela. Então Tarkin pede para Dany sair do quarto. Sentado frente a frente, Tarkin pergunta a Artine friamente o que ela quer, e Artine responde com a mesma pergunta. Tarkin fixa o olhar nela, sentindo que há algo que ela deseja discutir. Artine responde calmamente que, já que vão se casar, não há necessidade de um motivo específico para compartilhar uma xícara de chá, mas Tarkin continua descontente. Ao dar um gole em seu chá, Artine fica agradavelmente surpresa com o sabor requintado, sendo a primeira vez que prova um chá de tão alta qualidade. Ao colocar a xícara de chá na mesa, Artine revela sua verdadeira intenção ao procurar Tarkin, ela propõe uma parceria comercial. Isso choca Tarkin. O que Artine realmente deseja é acumular uma grande fortuna para garantir sua liberdade e não ser mais trancada por ninguém. Ela está determinada a testemunhar todas as visões que recebeu através do ponto de vista do monarca com seus próprios olhos, e é por isso que precisa de uma quantidade substancial de dinheiro e da cooperação de Tarkin. Tarkin expressa sua confusão, e Artine rapidamente esclarece que não é uma viciada em negócios, nem está pedindo emprestado ou solicitando a Tarkin que invista em algo. Devido aos laços políticos através do casamento arranjado, Artine explica que seria benéfico para ambos estabelecer uma situação em que todos saiam ganhando, semelhante a uma relação comercial. Tarkin observa a ousadia de Artine em falar com ele de maneira tão direta, mas concorda com seus pontos. No entanto, Tarkin levanta a questão do que Artine pode oferecer a ele se ele decidir ajudá-la. De repente, Artine menciona o nome de Tarkin e pergunta se há algo que ele deseja dela. Ela acredita ter um trunfo, mas Tarkin desvia o olhar, escondendo sua expressão de Artine e ainda evitando o contato visual. Tarkin questiona o que ela pode realizar com sua figura esbelta e até duvida de sua capacidade de segurar um garfo com aquelas mãos pequenas. Imperturbável, Artine afirma que suas mãos são de tamanho normal para os Sylvanos e assume que Tarkin está subestimando-a. Abruptamente, ela se levanta e declara que provará a ele do que é capaz. Artine então desafia Tarkin a testemunhar isso pessoalmente antes de fechar o acordo. Enquanto isso, em Aruga, o burburinho sobre Artine, que supostamente foi trancada devido a uma doença mental, está em alta. Eles se preocupam com a possibilidade de Tarkin se tornar o príncipe herdeiro um dia e Artine se tornar a princesa consorte, temendo que isso possa manchar a reputação de Yugo. O murmúrio deles é abruptamente interrompido quando Tarkin passa, exalando um estilo incrivelmente frio. Eles se veem admirando seu rosto marcante enquanto se maravilham com seu cabelo brilhante. Avistam uma figura de cabelo prateado ao seu lado,
é Artine, parecendo completamente diferente dos rumores que ouviram. Eles ficam surpresos e não conseguem deixar de se perguntar o que Artine e Tarkin estão tramando enquanto seguem para o Palácio do Rei. No Palácio do Rei, o rei de Aruga, Rei Nevar, recebe a notícia de que Artine está a caminho do palácio. Ele se pergunta por que ela quer encontrá-lo agora, quando a audiência oficial com a delegação de Sylvanas está marcada para o dia seguinte. A segunda princesa, Yenna, consegue convencer seu pai a ver Artine, já que também está curiosa sobre ela. No entanto, Rei Nevar já sabe que Yenna e os outros príncipes e princesas saíram para encontrar a noiva. Ainda assim, acha divertido. No final, Rei Nevar concede permissão para que Artine e Tarkin entrem, já que não há motivo para negar o encontro. Com um sorriso malicioso no rosto, Yenna planeja zombar de Artine desgrenhada na frente de seu pai, mas isso não vai acontecer. Ao entrarem na sala, Artine saúda o rei com graça e perfeita postura, deixando Yenna completamente chocada. Até mesmo o rei fica impressionado com suas maneiras impecáveis e a elogia silenciosamente em sua mente. É uma surpresa completa para ele, especialmente considerando o passado de prisão de Artine. Rei Nevar expressa sua gratidão a Artine por ter vindo. Após a longa jornada até Yugo, Tarkin instrui o criado a trazer refrescos, enquanto Artine solta um suspiro de alívio, feliz por não ter cometido nenhum erro. Como ela havia aprendido sobre isso apenas através do ponto de vista do monarca, estava preocupada que seu corpo não respondesse como esperado. Mas, com a resposta positiva do rei, Artine percebe que se saiu excepcionalmente bem, especialmente sendo sua primeira vez em uma situação como essa. Os olhos de Artine se fixam na sobremesa que o criado coloca na mesa. Ela reconhece do ponto de vista do monarca, uma gelatina amarela clara, famosa como especialidade de Yugo, com uma combinação deliciosa de doçura e acidez. Artine não consegue resistir à tentação de experimentá-la, mas se controla, percebendo que não é o momento apropriado. Ela faz um gesto indicando sua determinação em provar a Tarkin que ele está errado e dissipar quaisquer dúvidas que ele possa ter. Ao testemunhar isso, Tarkin de repente se sente desconfortável. Do ponto de vista do rei, parece que eles estão se dando muito bem. O Rei Nevar pergunta a Artine o motivo de sua visita, mas, justo quando ela está prestes a explicar suas intenções, os outros príncipes e princesas entram na sala. O terceiro príncipe, Martin, afirma que vieram ver o rei e agora tem a chance de conhecer Artine. Ele começa a falar sobre Artine, expressando curiosidade sobre os rumores de sua beleza. Tarkin parece irritado, mas consegue manter a calma. No entanto, ao verem a impressionante aparência de Artine, todos ficam surpresos e incrédulos. Tarkin percebe que a intenção inicial deles era insultar sua futura esposa, sem saber que a aparência desgrenhada de Artine não era sua aparência usual. Percebendo uma reviravolta inesperada, Artine pergunta calmamente quem é a quarta princesa. Stalin parece incerta sobre como responder a Artine, enquanto a primeira princesa, Pelan, sussurra para ela, dizendo para não mostrar nenhuma irritação. Pelan não esperava que Artine parecesse tão diferente e se pergunta por que a rainha não lhes informou sobre esse detalhe importante. Sentindo-se bastante confiante, Pelan se apresenta e expressa sua frustração, dizendo que deixará passar desta vez, mas adverte Artine a tomar cuidado no futuro. Ela parece pensar: o que você quis dizer com quem, afinal? Não é como se fossemos suas servas ou algo assim. Ambas as princesas estão arrogantes, achando que lidaram perfeitamente com a situação. Stalin intervém e acrescenta sua opinião, apontando como Artine deveria ser uma princesa, mas não conhece nem o básico das boas maneiras. Pelan simplesmente dá de ombros, dizendo que estavam esperando demais de Artine. Enquanto isso, Tarkin observa toda a situação, vendo como as princesas mudaram completamente de atitude após elogiar excessivamente a adversária. Isso é típico das famílias reais, mas Tarkin prefere lutar com uma espada. Ele não suporta as palavras falsas e agendas ocultas que a nobreza sempre tem. Tarkin percebe que, por causa dele, Artine está enfrentando toda sorte de humilhação em Aruga, o que ela não deveria ter que enfrentar. Artine finalmente responde às princesas, dizendo que houve um mal-entendido. Pelan o desconsidera, pensando que Artine está apenas criando desculpas.
De repente, ela fica surpresa com a expressão séria de Artine, que declara que não estava perguntando quem eram, mas se perguntando quem era ela mesma, pois está bastante certa de que as viu em algum lugar antes. Pelan fica ainda mais chocada, incapaz de acreditar que Artine está afirmando lembrar-se dela. Com um leve sorriso no rosto, Artine se volta para Martin, o terceiro príncipe, e pergunta se já se encontraram antes. Martin responde que pode ser, já que esteve em Sylvanas antes, mas Artine afirma com confiança que acredita que se encontraram em algum lugar fora de Sylvanas. A mente de Pelan fica atônita ao perceber que a pergunta de Artine não era apenas um palpite. Artine realmente se lembra delas quando chegou ao palácio de Hugo, e Pelan havia subestimado isso. Ela era uma tola, mas, ao que parece, é bastante perspicaz, talvez até um pouco assustadora. Tarkin permanece imóvel, observando Artine de lado. Toda a vida de Artine foi sobre observar o mundo através de reflexões na água, recordando-o e criando imaginações vívidas. Não é de se admirar que ela tenha aprimorado suas habilidades de observação e memória. Até mesmo o rei Nef parece impressionado com a forma como Artine lidou com a situação. Camine, ao notar o interesse de seu pai por Artine, começa a se preocupar. Se Artine revelar ao rei Nef o que aconteceu no palácio de Tarkin, isso não só os fará parecer tolos por fingirem não saber, mas também pode ser perigoso. Ela está pensando em elaborar um novo plano, mas, de repente, Stalin tenta sabotar o plano de Pan acusando Artine de flertar com outro homem enquanto está noiva. Quando Stalin começa a se agitar para atacar Artine, Pan é pego de surpresa. Artine se lembra do momento em que chegou ao palácio, quando Stalin a chamou de sangue comum com um olhar confiante. Stalin tenta intimidar Artine, mas ela, enxergando a imaturidade de Stalin apesar da sua aparência adulta, sorri. Isso irrita ainda mais Stalin, que a acusa de zombar de suas palavras. Sabendo que precisa intervir, Pelian grita o nome de Stalin, surpreendendo-a. Então, Palaman tenta explicar que Stalin ainda é jovem e pede a compreensão de Artine. Artine mantém a calma, bebendo seu chá e pensando que Palaman parece captar rapidamente a situação. Em Hugo, ainda não foi nomeado um príncipe herdeiro. Há uma luta pelo poder entre Amir, o primeiro príncipe, e Tarkin, o segundo príncipe. Amir tem a vantagem de ser filho biológico da rainha, enquanto Tarkin enfrenta desafios políticos devido a sua mãe ser uma plebeia. Mas a verdadeira batalha é entre a velha guarda e os novos poderes. Artine decide agir e confrontar Stalin sobre suas dúvidas em relação à linhagem de Artine, especialmente já que Stalin mencionou anteriormente o sangue comum de Artine. Stalin e Palaman ficam surpresos com a ousadia de Artine. Artine não para por aí e aponta que Stalin vem de uma linha direta de descendência real de Uggian. Parece que Artine não tem escolha a não ser aceitar que Stalin representa a posição oficial de Hugo sobre a legitimidade da família real Silvânia. Agora, vamos mudar o foco por um momento. No palácio da rainha, a empregada corre para informar a rainha que o príncipe e as princesas foram para o palácio principal. Ela pergunta se está tudo bem, e a rainha, com um sorriso travesso, responde que, como é uma reunião informal, não há necessidade de ser excessivamente exigente. Ela está confiante de que sua amada hiena, que está entre eles, será bem tratada por todos. Voltando à intensa situação no palácio principal, Pelan, em pânico, Scrão, tremendo, tentam explicar que as palavras de Stalin não refletem a posição de Hugo. Ela esclarece desesperadamente que Stalin ainda é jovem e não pensou bem em seus comentários. Martin intervém para apoiar a explicação de sua irmã, dizendo que Stalin frequentemente solta coisas sem considerar as consequências. Confusa e ansiosa com a mudança repentina na atitude de seus irmãos, Stalin parece perdida em seu lugar, enquanto Tarkin observa. A cena revela que as palavras de Artine atingiram o alvo. Se os silvânicos descobrissem essa conversa, eles aproveitariam a oportunidade para obter uma vantagem, enquanto Hugo, apesar de ter a vantagem no acordo de paz, ainda está pendente. O acordo abrange aspectos cruciais como direitos de comércio, direitos de passagem e direitos sobre as pedras de mana. Mesmo que sejam apenas observações descuidadas de uma princesa imatura, os silvânicos explorariam esse incidente como uma desculpa para obter mais benefícios. A facção da rainha enfrentaria as consequências.
Por isso, Martim e Palamo estão desesperados para resolver a situação, mas o problema é que não sabem para qual lado seu pai imperial vai pender. Preocupado com a escalada da situação, Palamo explica apressadamente que as palavras de Stalin não refletem a posição de Hugo, porque ela não pensou nas consequências. Martim rapidamente apoia a explicação de Pan, mas para quando vai pedir a Artine para compreender a situação, ao encontrar o olhar de Artine. Artine se pergunta se a situação já se acalmou. Na verdade, ela não planeja insistir mais, nem sobre o que aconteceu quando chegou, nem sobre o comportamento desrespeitoso que acabou de experimentar. Ela espera que tudo se resolva agora. No entanto, Artine percebe de repente que o rei Nevar está observando e se pergunta há quanto tempo ele a está observando. Pensando que deve ter captado a atenção do rei, ela toma isso como um sinal de que lidou bem com a situação. Com um sorriso, ela garante ao rei que não ultrapassará nenhum limite, mas Palamon fica atônita ao imaginar cenários onde Artine revela tudo o que aconteceu quando chegou, fazendo-se de inocente diante do rei. Palamon se preocupa com a reputação dela mesma sendo prejudicada como resultado, mas rapidamente se recompõe, afastando seus próprios pensamentos, enquanto Artine a observa com confusão. Reconhecendo seu erro e entendendo o que precisa ser feito, Palamon toma a iniciativa e instrui Stalin a pedir desculpas a Artine, pegando Stalin de surpresa. Palamon percebe que subestimou Artine e pressiona Stalin a oferecer suas desculpas, mas Stalin, relutante, tenta reprimir seu descontentamento e oferece um pedido de desculpas sem sinceridade a Artine. Artine, calmamente, pergunta se Stalin tem algo mais a dizer, lembrando-a da observação vulgar que fez anteriormente. Stalin fica ainda mais chocada com essa menção, mas antes que possa responder, Palamon intervém e insiste para que Stalin peça desculpas de forma adequada, reconhecendo seu erro sinceramente. Embora Stalin acredite que foi apenas um deslize e pense que não precisa pedir desculpas, ela se vê incapaz de fazer outra coisa senão seguir as instruções de Palamon, que a encara com uma expressão severa. Finalmente, Stalin reúne coragem para pedir desculpas adequadamente a Artine. Tarkin, que tem observado tudo em silêncio, fica surpreso ao ver a princesa anteriormente arrogante e teimosa pedir desculpas e até se ajoelhar. Ele olha para Artine, esperando ver uma expressão triunfante em seu rosto por ter conseguido a retaliação que ela merecia, mas, para sua surpresa, Artine parece de alguma forma feliz, completamente inabalada pela situação. Não é a reação dramática que ele antecipava. Ele não pode deixar de sorrir ao perceber que Artine conseguiu fazer uma princesa Aryan se ajoelhar com apenas algumas palavras. Enquanto isso, Artine se pergunta se ele aprecia o resultado, e, de fato, ele o faz. Ela sabe que ele guarda ressentimento em relação aos seus meio-irmãos, e isso parece ser uma conclusão satisfatória para ele. Decidindo encerrar a situação, Artine se levanta e se aproxima de Stalin, que ainda está ajoelhada. Ela admite que não esperava essa reviravolta e estende a mão para ajudar Stalin a se levantar. Artine explica que sua pergunta anterior foi simplesmente para dar a Stalin a chance de expressar seus pensamentos, e ela não se sente confortável vendo a princesa em uma posição tão submissa. Nesse momento, Stalin percebe que Artine nunca repreendeu ou exigiu um pedido de desculpas. A situação parece completamente insignificante para Artine. Stalin testemunha a generosidade e a mente aberta de Artine, mas também há uma frieza em seus olhos que lembra o pai imperial, o rei. Mais uma vez, o rei fica impressionado com a habilidade de Artine de entender sua posição política e aproveitá-la ao máximo. Iena, percebendo o interesse de seu pai em Artine, começa a se preocupar. Finalmente, o rei fala, pedindo que todos se sentem e expliquem o motivo da visita inesperada durante o chá. Martim, Pelia e Stalin ficam sem palavras, incapazes de explicar suas verdadeiras intenções. Sentindo a tensão, Yannicka decide intervir, expressando sua decepção com seus irmãos por terem causado uma cena. Ela adota uma expressão inocente e compartilha sua tristeza pelo fato de terem dado uma má primeira impressão a Artine, preocupada que Artine possa pensar que eles a odeiam. Artine, ainda observando Iena, a filha biológica da rainha e irmã mais nova de Amir, vê Iena se aproximar e tentar ser excessivamente amigável, sugerindo que Artine a chame de irmã. Pensando no passado, quando era criança, Artine tinha uma adorável irmãzinha que a chamava de Irmã Ren.
Quando Iena pede para ser chamada de irmã Ren também, Artine concorda com prazer, o que faz o dia de Iena. Artine diz que parece que está vendo sua própria irmãzinha preciosa, o que deixa Iena ainda mais feliz. Mas, bem, todos sabemos que é só um ato, certo? Sentando-se entre Tarkin e Artine, Iena planeja conquistar Artine, achando que será fácil substituir Tarkin. Para parecer natural, Iena decide se aproximar de Artine oferecendo sua ajuda se ela se sentir desconfortável no palácio. Artine responde com um sorriso e agradece a Iena, conversando com ela de maneira casual, o que deixa Ienika um pouco desconfortável. Mas, antes que Iena possa dizer algo, Artine percebe o erro dela e a pergunta se pode falar informalmente. Ienika não realmente deseja isso, mas hesita em expressar. Artine assume Ienika como sua nova irmãzinha devido à história com a irmã Ren. Ela admite que entendeu mal as intenções de Iena e se desculpa. Iena é pega de surpresa pela atitude de Artine e rapidamente muda sua expressão, fingindo que está bem com a situação, mesmo que realmente não goste da ideia. Para Iena, a única pessoa que pode tratá-la como uma irmã mais nova é seu irmão Amir. Ariston vê isso como um sinal positivo e pede confirmação. Iena, ainda fingindo, relutantemente diz a Artine que pode chamá-la de Iena, mas antes que possa dizer mais, Artine interrompe, dizendo que sua irmãzinha sempre falou de maneira formal, desde quando eram crianças. Martin quase solta uma risada e a paciência de Iena está quase no limite, ela se volta para Martin e exige saber o que é tão engraçado. Enquanto isso, Artine faz uma inspeção minuciosa do geleia de Frank do rei e do príncipe. Se você gostou do vídeo e quer ver uma segunda parte, deixe seu comentário e seu like. Isso é muito importante para mim. Até a próxima! Enquanto isso, Artine examina minuciosamente a geleia real do rei e do príncipe Frank. Iena se pergunta o que tanto atrai o olhar de Artine e supõe que é a famosa geleia. Ela imagina que Artine nunca a tenha visto antes e nem saiba que o rei sempre aguarda especialmente para Iena. De repente, com um sorriso no rosto, Iena pede alegremente ao rei que lhe entregue a geleia. No entanto, antes que o rei possa reagir, ele é surpreendido por Aistin, que aparece do nada e pega a geleia, segurando-a bem perto da boca. Todos ficam atonitos com esse gesto inesperado. Sem perder o ritmo, Artine se vira para o rei e, com um gesto de alimentar, diz para ele abrir a boca. O rei, hesitante, pergunta se Artine realmente quer alimentá-lo, e ela confirma com confiança. Iena não consegue mais conter suas emoções e expressa sua insatisfação ao ver Artine tão próxima de seu pai. Mas Turkin intervém em defesa de Artine, mencionando que, embora ele e Artine ainda não tenham realizado a cerimônia, em breve serão uma grande família, então não deveria haver problema algum em se tratarem como tal desde já. Isso soa contraditório, vindo de Iena, que sempre afirmou que já eram uma família. Ao ouvir a explicação de Turkin, Iena não consegue apresentar uma razão válida para sua indignação. Artine tranquiliza o rei, dizendo que será mais cautelosa se ele se sentir desconfortável. Inicialmente relutante, o rei acaba aceitando uma mordida da geleia oferecida por Artine, o que surpreende até os servos, que jamais esperavam ver o rígido e severo rei mostrar esse lado mais suave. Depois de saborear a geleia, o rei diz que não se incomoda nem um pouco. Iena, assistindo a tudo, cerra os punhos, tremendo de raiva, se perguntando se Artine conhece o segredo do rei. Os outros príncipes e princesas ficam igualmente perplexos ao verem Artine continuar alimentando o rei, mesmo após ele já ter comido 3 porções. Sem sinal de parar, Artine pergunta ao rei se ele está gostando do sabor da geleia, e o rei responde afirmativamente. Turkin lança um olhar chocado para o pai, gesticulando como se perguntasse se ele havia perdido a cabeça. Ele se pergunta onde foi parar a dignidade e o prestígio do rei. Era realmente um desafio pegar a geleia real de Frank, e Artine não imaginava que sua prática do passado seria útil agora. No passado, Artine observava sua irmã mais nova alimentar seu pai com aquela geleia, inspirada pelo olhar de aprovação dele. Para tentar agradá-lo, Artine praticava pegar pequenas bolinhas de lama com um garfo, esperando também receber os elogios do pai. Porém, eventualmente, ela percebeu que o que seu pai desejava não era uma conexão verdadeira com ela, mas sim seu poder, o olhar do monarca.
Essa descoberta destruiu qualquer esperança que ela tivesse de construir uma relação significativa com ele. De repente, Artine interrompe seus pensamentos ao ouvir o som de uma xícara batendo na mesa. Era a xícara de chá de Iena, que havia caído, derramando o líquido. Imediatamente, Iena culpa a xícara, dizendo que estava desequilibrada, e começa a levantar a voz, acusando os servos de não terem verificado adequadamente e exigindo que se livrassem dela imediatamente. Pamine observa tudo com atenção. Essa mudança inesperada no comportamento de Iena deixa todos perplexos, e muitos se perguntam o que poderia ter causado essa atitude fora de seu caráter habitual, já que Iena é sempre tão consciente de manter sua imagem impecável. O que ninguém no palácio, nem mesmo Turquin, sabe é que há um segredo por trás de seu pedido constante pela geleia do rei. Não se trata apenas de um desejo de comer mais, e Iena, na verdade, está escondendo um segredo sobre o rei. O segredo é que o rei feriu o pulso durante as guerras. Notícias sobre os ferimentos do rei são facilmente silenciadas, especialmente se não forem fatais. Afinal, um ferimento como esse só geraria ansiedade entre os cidadãos e baixaria o moral dos soldados. O rei, então, tem escondido sua condição, fingindo estar completamente bem. Ele evita comer alimentos como a geleia de Frank, porque não quer dar pistas de que tem dificuldade em segurar certos itens. Ironicamente, essas geleias são servidas frequentemente durante os jantares tradicionais de Arya. Os únicos que conhecem a verdade são o médico do rei e Ika. Iena disfarça a situação pedindo a porção de geleia do rei para si. Aqueles que assistem a essa cena supõem que Iena é a filha preferida do rei, independente de quanto ele demonstre carinho por Turquin. Alguns até especulam que isso fortalece a posição de seu irmão Amir como príncipe herdeiro. Mas, se Iena realmente quisesse proteger o segredo do rei, ela poderia ter alimentado o pai ela mesma. Do ponto de vista de Turquin, o que Artine fez parece absurdo, já que ele desconhece o ferimento do rei. Para Artine, ela estava apenas tentando ajudar. Agora, ela teme que o rei possa se zangar por tê-lo tratado como uma criança. Enquanto observa ansiosamente a expressão calma do rei, Artine fica ainda mais nervosa, pois é a primeira vez que se encontra em uma situação assim. No entanto, para sua surpresa, o rei sorri. Ele chega a mencionar o quanto está feliz com sua decisão de casá-la com Turquin, expressando sua satisfação e perguntando a Artine se há algo que ela gostaria como recompensa. Afetuosamente, ele a chama pelo apelido, Ren. Artine fica perplexa com esse gesto inesperado. Não só foi permitida chamá-lo de pai, mas agora ele também usa seu apelido, algo que ela sempre desejou. Ao ver a expressão surpresa de Artine, o rei pergunta se foi cedo demais para chamá-la assim. Rapidamente, Artine esclarece que não, e que está emocionada em ouvir isso. Para Artine, esse momento é como se finalmente tivesse um pai de verdade. Ela sorri radiante, sentindo-se grata por suas ações a terem levado a esse ponto. Com a certeza de que tem permissão para pedir o que quiser, Artine declara com confiança que há algo que ela deseja. O rei, curioso, pergunta o que ela quer, sugerindo possibilidades como joias, ouro ou terras. Artine lança um olhar para Turquin, depois para o rei, e com determinação expressa seu desejo, a erradicação do estigma que rótula algo como uma nação bárbara. Na verdade, esse era o principal motivo de sua visita ao rei, que havia sido adiada por alguns eventos anteriores. Esse pedido inesperado de Artine surpreende a todos, inclusive o rei e Turquin. É sua chance de mostrar suas habilidades a Turquin, provando que é um ativo valioso, digno de selar o acordo, mesmo antes de conhecer todos os termos e condições. Enquanto saem da sala de chá, Turquin mantém um olhar atento sobre Artine, impressionado com seu pedido inesperado. Desde então, Artine não disse mais nenhuma palavra, deixando todos intrigados. Tarquin estava totalmente alheio ao que se passava na mente de Artine. De repente, ele a chamou, perguntando se ela poderia reservar um momento para ele. Ela respondeu rapidamente, dizendo que estava atolada de coisas, mas Tarquin insistiu, garantindo que seria algo rápido. Após uma pequena troca de palavras, Artine finalmente cedeu. A mesa estava posta, com chá e petiscos, e Tarquin iniciou a conversa elogiando a habilidade de Artine em ajudá-lo.
Ele mencionou como foi engraçado ver seus irmãos agindo como completos tolos e se envergonhando. Embora Artine sentisse uma pequena euforia por dentro ao ouvir o elogio de Tarkin, ela manteve uma expressão neutra, como se nada tivesse acontecido. Tarkin então compartilhou sua impressão inicial de Artine quando ela chegou a Yugo, pensando que ela estava arrasada e humilhada. Com cautela, ele sugeriu que, como princesa de Xi'an, Artine provavelmente não estava acostumada a esse tipo de zombaria. Enquanto mordia um bolinho, Artine parecia inabalada, como se aquilo não a afetasse em nada. Tarkin, perplexo, perguntou se isso significava que Artine estava acostumada a tal tratamento. Surpresa com a reação dele, Artine confirmou, perguntando se ele realmente não sabia que ela havia sido presa. Pelo olhar de Tarkin, ficou claro que ele não fazia ideia. Artine concluiu que Tarkin não tinha o menor interesse em sua futura esposa. Do nada, Artine questionou se havia alguma possibilidade de Tarkin desejar uma guerra entre Algo e Sylvanas. A pergunta inesperada pegou Tarkin de surpresa. Artine acreditava que a resposta dele determinaria seu futuro, pois, enquanto eles conversavam, Sylvanas já estava se preparando para a guerra, a ponto de esconder um veneno letal no dote, destinado a assassinar Taran. Mudando de assunto por um momento, as damas de companhia de Artine foram escoltadas por uma criada de Yugo até o palácio. Uma delas ficou deslumbrada com a magnificência do lugar. Lady Brode, que tinha uma cicatriz de queimadura no rosto, perguntou se havia algum curandeiro habilidoso por perto, mas, infelizmente, recebeu a mesma velha resposta de sempre: sua cicatriz era antiga demais para ser completamente removida. De repente, uma das damas de companhia mencionou que o homem, que era conhecido por sua fama de fera, não era nada do que ela imaginava. Outra concordou, dizendo que ele era bastante atraente, o que não combinava com a princesa, que parecia uma mendiga. Sim, elas estavam falando de Tarkin. Lady Brode previu que Tarkin logo perderia o interesse em Artine, olhando com desprezo para ela, que havia sido trancada por 10 longos anos. Essas damas começaram a criar suas próprias histórias em suas cabeças, já se preparando para cuidar do marido da princesa. Mas, de repente, um cavaleiro de Sylvanas irrompeu, destruindo seus devaneios. Ele informou que Artine acabava de voltar de uma reunião com o rei Aruco, deixando todas completamente chocadas. Lady Rosaline, acreditando que Artine ainda não conhecia seu lugar, ficou furiosa. Voltando a Tarkin e Artine, Tarkin esclareceu que, embora certamente houvesse pessoas que desejassem a guerra, ele não era uma delas, e por isso estava confuso com a pergunta de Artine. Ela, então, revelou que a maneira mais fácil de iniciar uma guerra seria matá-la, embora não fosse a única maneira. Artine mencionou outras possibilidades, como ser uma espiã ou tentar um assassinato. Tarkin, completamente despreparado, ouve Artine declarar, com um tom firme, que ela estaria disposta a tomar ações arriscadas, especialmente porque não nutre qualquer afeição por Sylvanas e é desprezada pelo imperador de lá. Enquanto ela explicava, Tarkin mal podia acreditar que a situação fosse tão grave a ponto de Artine ter sido aprisionada pelo próprio imperador. Ele conclui que é muito provável que Artine tenha sido enviada a Yugo para encontrar sua própria morte. De repente, Artine chama o nome de Tarkin e expressa seu desejo mais profundo: ela não quer morrer. Ela enfatiza que Tarkin também não quer que uma guerra estoure, o que significa que seus interesses estão alinhados. Artine vai além, sugerindo que pode cuidar dos assuntos enquanto ele estiver fora, mencionando a guerra de sucessão em Aruga. Com um sorriso brilhante, ela revela que tudo o que deseja é que Tarkin se esforce para mantê-la viva. Ao ouvir isso, Tarkin fica incrédulo. Não acredita que Artine tenha passado por tanto, apenas para pedir algo tão básico quanto a proteção de sua própria vida. Ele se pergunta que tipo de maus-tratos ela deve ter sofrido para fazer um pedido assim. Tarkin tenta ignorar o que ela disse, acreditando que, independentemente de quem fosse sua parceira, a aliança matrimonial era o aspecto mais crucial do acordo de paz. Pelo menos, era isso que ele pensava até ver a expressão calma de Artine, mesmo ainda coberta de sujeira. Isso o irrita profundamente, embora ele não consiga encontrar palavras para explicar por quê. De repente, Artine se levanta e estende a mão, encorajando-os a trabalharem juntos e chamando-o de parceiro.
Tarkin, relutante, estende a mão e sela o acordo com um aperto firme. No caminho de volta para seus aposentos, o cavaleiro de Sylvanas finalmente avista Artine e, com raiva, levanta a voz, repreendendo-a por perambular sem permissão e dizendo que ela deve começar a se comportar adequadamente em Yugo. Ele planeja dar-lhe uma bronca para que ela não ouse desobedecer novamente. Mas, adivinhe só? Nosso herói chega bem na hora. Tarkin aparece de repente, passando o braço pelos ombros de Artine, lançando um olhar feroz para o cavaleiro arrogante. O cavaleiro de Sylvanas fica atônito e pergunta o que traz Tarkin ali. Com confiança, Tarkin se aproxima e afirma que o cavaleiro deve ter entendido algo errado. Sentindo-se desconfortável, o cavaleiro insiste que aquilo era um assunto privado de Sylvanas e que Tarkin não deveria se envolver. Ele lança um olhar para Artine, silenciosamente sinalizando que ela deveria dizer a Tarkin para ir embora. No entanto, com um gesto de desprezo, Artine deixa claro que não se importa. Com seu olhar penetrante, Tarkin declara que tudo aquilo tem a ver com sua futura noiva. A mera presença de Tarkin é o suficiente para intimidar o cavaleiro. Então, sem rodeios, ele diz ao cavaleiro que não há sentido em um cão mostrar os dentes para seu próprio mestre. Com facilidade, Tarkin empurra o cavaleiro atrevido ao chão, fazendo-o rolar. Mesmo com o pé de Tarkin pressionado contra seu rosto, o cavaleiro ainda consegue murmurar sobre apresentar uma queixa formal como cavaleiro de Sylvanas, mas Tarkin não dá a mínima. Lançando um olhar para Artine, Tarkin diz que, como o cavaleiro é o cão de sua noiva, cabe a ela decidir o castigo. Artine fica chocada com a declaração, mas o cavaleiro, ainda sob o pé de Tarkin, continua a mostrar desrespeito, exigindo que Artine ordene a Tarkin que retire o pé imediatamente. Ele estava cheio de raiva por Arizin, que simplesmente permanecia ali, imóvel, sem demonstrar qualquer reação. Artine relembra o momento em que estavam a caminho de Yugo, e naquela noite atrevida, ele a provocou de propósito, espiando sua carruagem enquanto ela trocava de roupa. Artine mal podia acreditar que, depois de tamanha insolência, o cavaleiro agora ousava pedir sua ajuda. Ela se aproxima de Tarkin, coloca delicadamente a mão em seu braço e lhe sorri. Tarkin, ainda sem ideia do que ela estava planejando, a observa intrigado. Então, Artine menciona o ditado de que os casais são como duas metades de um mesmo coração e, de repente, sua expressão muda. Artine dá sinal verde para que Tarkin acabe com o cavaleiro. Ao ouvir isso, Tarkin abre um sorriso malicioso e, sem hesitar, faz exatamente o que sua noiva deseja. O cavaleiro arrogante fica espancado e humilhado. Após lidar com o insolente, Tarkin ordena que seu servo o jogue na prisão. Enquanto isso, Artine ainda sente o braço de Tarkin sobre o seu, e não consegue evitar pensar em como ele é forte e poderoso, despachando o cavaleiro como se fosse poeira. Ela lança um olhar de leve inveja para Tarkin. Pegando o olhar de Artine, Tarkin desvia timidamente, desconcertado. Graças a ele, Artine sente um alívio e, para sua surpresa, começa a pensar que, embora Tarkin possa ser um pouco pervertido, ele é, na verdade, uma boa pessoa. Enquanto isso, Tarkin começa a ficar inquieto, sentindo o olhar sombrio que paira atrás de si. Ao entrar em seus aposentos, Artine fica maravilhada com o quão perfeitamente o quarto foi arrumado, mesmo sendo apenas temporário até o casamento. Parece que o povo de Yugo a acolheu de braços abertos. Artine se sente grata por esse casamento arranjado, onde todos são tão gentis com ela, até o rei a trata melhor do que seu próprio pai. Ter Tarkin ao seu lado apenas aumenta sua felicidade, mas, naquele momento, tudo o que ela consegue pensar é em dar outra mordida naquele delicioso scone. No entanto, seu devaneio é interrompido por uma voz alta chamando seu nome. Lady Brode parece irritada, já que havia chamado Artine várias vezes sem resposta. As outras damas de companhia rapidamente fecham a porta, certificando-se de que todos os Aryan tenham saído do quarto. Artine permanece em silêncio, com uma expressão determinada no rosto, enquanto as damas de companhia começam a cercá-la. Lady Rosaline, arrogantemente, tenta intimidar Artine, exigindo uma explicação. Anteriormente, Artine se viu encurralada por essas três jovens petulantes, que a pressionavam por respostas, mas ela mantém a calma e solta a bomba, elas valem menos do que um cachorro.
As palavras a atingem como um golpe inesperado, pegando-as completamente de surpresa, como se tivessem levado uma torta na cara. Essas damas não têm lealdade ou credibilidade, estão apenas jogando o jogo que melhor serve seus próprios interesses. Agora, deixe-me explicar quem são essas damas de companhia imperiais. Elas fazem parte da elite, vêm de famílias aristocráticas e snobs. Não são apenas ajudantes comuns ou cortesãs, são praticamente uma gangue da alta sociedade. As damas de companhia VIP da família imperial, essas mulheres ajudam com tudo o que envolve a realeza. Parece uma grande coisa, e normalmente só as mulheres de alta classe conseguem esse privilégio. Mas adivinha só? Essas damas são a exceção. Elas não estão surfando na onda da nobreza, não. Elas são como ladras sorrateiras, pegando as migalhas enviadas para o berço da princesa abandonada. Rosaline, com seu sorriso presunçoso, tenta jogar com a memória de Artine, relembrando-a de sua obrigação. O rei de Sylvanas a despachou para Hylgo como uma possível fantasma, mas, espere aí. Artine é mais esperta que isso. Ela deixa bem claro, aqui não é Sylvanas, é Hylgo. Enquanto as outras damas de companhia ainda acham que Artine está na corda bamba, Rosaline, com seu jeito de Sherlock, se lembra dos cavaleiros de Sylvanas que levaram uma surra de Tarquin. Ele basicamente disse que você não precisa de um cão que morde a mão que o alimenta. Finalmente, Rosaline percebe o jogo. Artine esteve jogando com elas o tempo todo, fingindo ser uma idiota. Rosaline, então, surpreende a todos ao se transformar, literalmente, em um cão que late bem no colo de Artine. É como se ela estivesse entendendo que precisa se adaptar para sobreviver. E, mesmo que Artine não tenha previsto essa reviravolta, ela está achando a situação meio adorável. Enquanto isso, lá no salão de treinamento de Hylgo, Tarquin está perdido em seus pensamentos, refletindo sobre o plano do pai de casá-lo com a guarda imperial de Sylvanas, que supostamente tem sangue nobre correndo nas veias. A verdade é que tudo isso é uma fachada para esconder sua vulnerabilidade política, já que sua mãe era uma plebeia. Mas Tarquin não é cego, ele sabe que a luta pelo trono está ficando cada vez mais feia. De repente, Duran grita para ele, lembrando-o de uma reunião que ele precisa comparecer. Quando Tarquin chega, a galera toda já está reunida. Sem perder tempo, ele começa a reunião. Todos estão discutindo sobre essas criaturas demoníacas estranhas que estão aparecendo por aí. Alguém menciona a briga com os Silvanianos, e, de repente, parece que uma lâmpada se acende na cabeça de todos. Lembram da noiva de Tarquin? Estão todos curiosos para saber como ela é. Duran vem mantendo tudo em segredo, mas o pessoal está intrigado sobre por que alguns dos guardas de Dante parecem ter um fraco pela princesa de Sylvanas. Antes que a sala vire um circo total, Tarquin corta o papo. Do nada, ele mira em um cara chamado Jack, exigindo saber por que ele não o avisou sobre Artine ter sido presa no passado. E, cara, Jack não consegue mais manter a cara de pôquer. Ele solta tudo, explicando que fez de tudo, menos escrever no céu, para reportar isso a Tarquin. Mas Tarquin estava jogando esses relatórios no fogo como se fossem lixo velho. Então, em uma reviravolta inesperada, Tarquin confunde todo mundo ao ordenar que Jack revele todos os detalhes sobre Artine de agora em diante. É como se todos estivessem se perguntando se Tarquin pegou algum tipo de vírus do amor depois de conhecer Artine pessoalmente. Mas Tarquin não quer que achem isso, então ele esclarece: Artine tem a chave para acabar com a guerra contra o Império. E, na cabeça dele, está tudo bem continuar reunindo informações, seja lá de onde for. Tarquin faz um pedido curioso, que tragam um especialista em scones. Sua equipe, animada, imediatamente responde com um sim, senhor, entusiasmado, mas aí a realidade cai sobre eles. Um especialista em scones? Espera, o quê? Avançando para a tarde, Artine finalmente acorda. Fazia eras que ela não tomava um banho de verdade, colocava roupas limpas e se aconchegava em uma cama de verdade. Tudo parece tão aconchegante, incluindo o travesseiro macio. Mal sabe ela que Tarquin a estava observando o tempo todo. Ops! Ao notar Tarquin ali, ela é pega de surpresa. Ele, casual,
sorve o chá como se não fosse nada e pergunta se ela está se divertindo. Artine, por sua vez, se pergunta em voz alta se ele não tem nada melhor para fazer, considerando que poderia tê-la acordado, mas escolheu esperar. E adivinhe só. Tarkin é pego desprevenido, já que ele realmente tentou acordá-la no começo. Ficou rondando do lado de fora do quarto, esperando alguém que estava profundamente adormecido. Era a primeira vez que ele esperava por alguém acordar, e, para piorar, a dama de companhia quebrou suas esperanças ao informar que Artine ainda estava no mundo dos sonhos. Então, ele foi embora, deu uma olhada nos campos de treinamento, participou de algumas reuniões, o de costume. Quando voltou para o quarto dela, foi recebido com outro relatório: Artine ainda estava dormindo. Enquanto isso, as damas de companhia o convidaram para tomar chá enquanto esperavam. De repente, Tarkin se lembrou de quando Artine chegou pela primeira vez em Yugo. As mesmas damas que agora lhe ofereciam chá eram aquelas que zombavam dela, lançando insultos. Com Artine ainda dormindo e o almoço chegando, e essas damas formando uma barreira, sua mente foi direto para o pior cenário possível. Num piscar de olhos, ele invadiu o quarto de Artine, abriu as cortinas de uma vez e a encontrou, claro, em pleno sonho. Agora, ele nem consegue confessar a verdade, porque está embaraçado e confuso. Artine, vendo a expressão dele, sente uma sensação de déjà vu. Ela ousadamente declara que ele não conseguiu acordá-la porque ela estava dormindo como um anjo. Isso é como um raio na mente de Tarkin, que o deixa atordoado. Parece que ela está acusando-o de ser um pervertido que gosta de observar as pessoas dormindo enquanto toma chá. Tarkin, além de qualquer explicação possível, decide encerrar o assunto. Ele entrega um envelope, ainda um pouco irritado. Artine fica se perguntando o que há dentro. Quando ela o abre, é surpreendida pelo conteúdo: uma lista de aristocratas que comparecerão à festa de boas-vindas da delegação. Tarkin dá uma dica de que seria legal para Artine ter essa informação antes de chegar à festa. Mas, sejamos honestos, é muita coisa para entregar a alguém do lado inimigo, o que significa que Tarkin está dando a ela pontos importantes de confiança. Finalmente, o grande dia da festa de boas-vindas da delegação chega. Tarkin e Artine entram como $1 milhão, roubando todos os olhares. A beleza de Artine faz os queixos caírem por todos os lados, e os sussurros começam a voar. Ela não é nada do que os rumores diziam. Artine troca algumas gentilezas com o rei e a rainha de Yugo. O rei é caloroso e acolhedor, mas espere aí, a rainha? Aquela velha astuta está usando sua máscara de simpatia e começa a insinuar como Artine fez a viagem até Yugo de carruagem, em vez de ter optado por algo mais rápido. O alerta de Artine começa a soar, lembrando-se do que Tarkin lhe contou sobre as tentativas da rainha de eliminá-lo, primeiro com assassinos, depois com um bilhete direto para as terras das feras. Está claro que a rainha está disposta a jogar qualquer carta para garantir que seu filho, Amir, se torne o rei. O boas-vindas da rainha podia ser traduzido assim: puxa, Artine nem conseguiu pegar uma carona pelo portal, que pena. Mas Artine não vai cair nesse truque. Ela já está com sua resposta pronta. Com confiança, responde a rainha, explicando que a guerra tem sido difícil para todos os povos dos dois reinos, e que, como princesa, ela precisava ver tudo de perto. Testemunhar as dificuldades do povo fez com que a jornada valesse completamente a pena para ela. A rainha fica sem palavras, forçada a manter um sorriso falso diante da resposta afiada de Artine. Porém, de repente, surge um sujeito sorrateiro. Ele a desmascara sem pestanejar, até apontando que ela está tentando ganhar o favor dos arianos ao usar as vestimentas deles. Esse cara é o Duque Sela, o pai da rainha e braço direito de Amir. Tecnicamente, como representante de Sylvanas, Artine deveria estar vestindo as roupas do seu reino. Mas, sério, quem iria a uma festa parecendo que saiu de uma batalha na lama? O Duque Sela não se contém, jogando uma indireta pesada em Artine, tratando-a como uma espécie de tributo na frente de Tarkin. Ele tem muita ousadia para cruzar essa linha como se não fosse nada. Agora, o resto da plateia começa a zombar de Artine também, mencionando até seu tempo na prisão. Observando tudo isso, Artine percebe que todos ali devem fazer parte do time rainha, e estão claramente contra Tarkin.
Decidida a dar o seu melhor, ela toma a palavra: espera aí, isso está esquisito. Estou aqui para acabar com a guerra e trazer paz entre nossos países, lembram? Ela continua, dizendo que zombar dela só atrapalha o clima de paz, fazendo parecer que todos ali estão secretamente desejando mais guerra. O Duque Sela fica completamente surpreso com a clareza e firmeza das palavras de Artine. Ele tenta rapidamente sair da situação, afirmando que jamais ousaria desafiar isso. Ele percebe que, se continuar pressionando, pode ser visto como alguém que vai contra os desejos do rei. Mas Artine não perde o ritmo. Ela menciona o comentário sobre as vestes feito por Sela, dizendo que o traje deveria ser uiano. E, o melhor de tudo, o Duque claramente não faz ideia do que está falando. Você pode praticamente ouvir o suspiro exasperado de Artine. Ela ainda acrescenta que, assim como tinham grandes expectativas sobre ela, ela também tinha grandes expectativas sobre todos ali, mas parece que ela deu crédito demais a eles. Sela já não consegue esconder sua confusão e, sem saída, pergunta: então, explica logo. Qual é a história das suas roupas? É aí que a princesa Pelame intervém e solta a bomba de conhecimento: seda caral de Sinia. Artine, com um sorriso no rosto, diz: isso mesmo, acertou. Ela continua explicando que essa seda é uma coisa enorme na cultura de Sinia, tão importante que deram o nome do próprio país a ela. Conseguir uma seda caral vermelha brilhante de alta qualidade é como ganhar na loteria da seda. O Palácio Imperial não distribui esse material como se fosse algo trivial. As bocas estão abertas de espanto por todos os lados. O Duque Sela deve estar se sentindo um completo tolo agora. É como se ele tivesse caído direto numa armadilha. O que Artine está vestindo não é apenas qualquer traje, mas sim um símbolo poderoso. Que a seda silvaniana é usada para criar um visual Ugan, simbolizando a unidade entre as duas nações. Ops, Duque, você foi completamente enganado. Pouco antes da recepção oficial começar, Artine se encontra em uma situação complicada, seu vestido está praticamente arruinado, coberto de sujeira, e ela precisa desesperadamente de uma solução. Ela recorre a Tarin em busca de ajuda. Optar por um vestido silvaniano não é viável por falta de tempo, então, felizmente, a vestimenta ugiana torna-se sua salvação. Artine revela que a seda usada nessa roupa foi inicialmente planejada como um presente para o rei Nefar. Com seu sorriso brilhante e característico, Artine dá um passo corajoso e pede diretamente ao rei se pode receber a seda como presente de casamento. O rei Nev concorda alegremente, observando como a seda lhe cai tão bem, e sua expressão muda rapidamente, e ele acrescenta que parece que Artine é a única pessoa que realmente prioriza a paz futura entre as duas nações. Mas, bem quando Artine e Tarin estão prontos para se sentar, surge um criado tremendo como uma folha, gaguejando a terrível verdade: não há sequer uma cadeira sobrando para eles. Mas, espere, quando parece que as coisas não poderiam piorar, a rainha aparece com uma solução: por que vocês não vão para o fundo? Bem lá atrás, tipo, nos assentos que parecem estar em outro planeta. Ao dar uma espiada disfarçada para trás, os olhos de Artine se fixam em algo bem interessante perto da mesa de sobremesas. É aí que o jogo vira, a expressão da rainha passa de confiante a totalmente surpresa ao ver Artine ostentando um sorriso radiante. Era como se a rainha esperasse que Artine estivesse cabisbaixa por estar nos piores lugares, mas, surpresa! Artine continua sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Mas segure-se, o plano perfeito da rainha tem uma reviravolta. Observando a transformação no rosto de Artine para uma expressão de pura alegria, os nervos de Tarin começam a se agitar com inquietação, como se seus instintos estivessem alertando que a turbulência sempre vem quando Artine usa aquele tipo de sorriso. Reagindo rapidamente, ele segura firmemente a mão de Artine e assume o centro das atenções. Comentando a situação, ele especula que talvez a rainha tenha exagerado um pouco, considerando que ela direcionou abertamente a princesa, essencialmente um símbolo vivo de paz, para sentar na posição mais baixa, no fundo. Os presentes exibem espanto com essa incursão repentina de Tarin nas complexidades da política de alta sociedade. Este é o mesmo homem que costumava ser reservado e quieto, e a suposição geral é de que esse movimento ousado se deve totalmente à influência de Artine.
A rainha continua inventando desculpas, mas Tarim ainda não esgotou seus truques. Ele menciona casualmente que só precisa de um pouco de espaço e vira a cabeça para o outro príncipe e princesa, lançando-lhes um olhar de advertência, como quem diz mexam-se. Ele acrescenta que tem certeza de que alguém da grande família imperial de Hugo pode ceder um assento em prol da paz. Para evitar mais tumulto, o terceiro príncipe imediatamente cede seu lugar para Artine. Mas então, Artine acrescenta sua opinião, dizendo que, como casal, ela e Tarim precisam se sentar juntos. Sim, ela não veio até aqui para deixar Tarim preso lá atrás. Então, ela vai diretamente até Iena, a segunda princesa, lembrando Artine daquele momento em que Iena mencionou estar absolutamente empolgada com o casamento dela e de Tarim. Esse movimento faz Yannick gaguejar ainda mais, e o olhar intenso de Artine só piora a situação. Observando a cena de seu trono, o rei Nevar parece se alinhar com Iena, mencionando que as pernas dela estão incomodando, então é melhor que ela permaneça sentada em uma cadeira confortável. Mas aqui está o ponto: a princesa Iena é a filha favorita do rei, o que significa que Artine não pode simplesmente esperar que o rei fique do lado dela nessa disputa. Mas o rei Nevar não para por aí. Ele retoma o que Artine disse antes sobre casais ficarem juntos e o que Tarim sugeriu sobre abrir espaço. O rei toma as rédeas e manda um criado preparar assentos para Artine e Tarim bem ao lado dele. Essa jogada pega a rainha e o duque Sela de surpresa, deixando-os completamente descontentes. O duque Sela intervém, observando que o espaço está reservado para o príncipe herdeiro e sua esposa. A rainha concorda com o duque, resmungando para o rei que deveria haver alguma ordem dentro da família imperial. No entanto, o rei Nevar apenas ri em resposta. Ele então repete as palavras da rainha de mais cedo, dizendo algo como: um assento é apenas um assento. E explica que não há outra escolha, já que foi a própria rainha quem cometeu um erro nos arranjos de assentos. Oxi! Foi como um tapa na cara da rainha, deixando-a completamente sem palavras. Nesse exato momento, não foram apenas os apoiadores da rainha, mas também os nobres neutros que estavam no meio do caminho que perceberam uma mudança significativa. A situação política tinha dado uma virada completa, com Tarim, que antes estava relutante em mergulhar na política, assumindo um papel mais ativo, enquanto a rainha era colocada de lado. E bem no centro de tudo isso, estava Artine. Quando finalmente se acomodam em seus assentos, Tarim de repente pergunta a Artine se eles já se conhecem. Naturalmente, isso deixa Artine intrigada. Tarim então explica que, quando a rainha sugeriu que ela se sentasse no fundo, ele notou o que ela estava observando. Aproximando-se um pouco mais de Artine, Tarim vira o rosto e pergunta curiosamente sobre a identidade do homem que capturou sua atenção. Artine hesita por um momento, enquanto Tarim mantém seu olhar firmemente fixo no dela. Então, ela responde: é um segredo de negócios. Tarim, sem perder o ritmo, desvia o olhar casualmente, indicando que ele está tranquilo com isso e que não está tentando se intrometer. Ele enfatiza que não está realmente curioso, desde que o envolvimento dela não a leve a problemas. Então, este é o homem que despertou o interesse de Artine. Ele é aquele que ela viu em sua visão cerca de um mês atrás, quando estava viajando de Silvana para Hugo. As águas ao redor dela se clarearam e ela teve uma espécie de visão. Foi então que ela encontrou esse homem, que sinceramente lhe pediu para aceitá-lo, e com todo o seu coração, Artine concordou. Agora, se a história terminasse aí, poderia ser facilmente confundida com algum tipo de drama romântico. Felizmente, a visão de Artine foi mais longe, revelando sua convicção de que este homem poderia se tornar o maior ferreiro do continente. Tarim, apesar de sua alegação de desinteresse, continua a lançar olhares furtivos para o homem que capturou a atenção de Artine. Enquanto observa, um traço de irritação surge em sua expressão. Enquanto estão comendo, Artine discretamente rouba um olhar rápido para o homem e percebe que a mão dele parece perfeitamente intacta, o que contrasta com o que ela recordava de sua visão, onde o homem estava sem o polegar direito. Ainda incerta sobre como está ligada a um homem cujo nome nem sequer conhece e porque falou com tanta confiança sobre o futuro dele em suas visões, Artine decide agir agora que ele está livre de ferimentos, visando impedir que aquela visão se torne realidade.
O rosto de Artine se ilumina de pura alegria enquanto se delicia com sua geleia de framboesa fresca, mas, infelizmente, ela desaparece em um piscar de olhos. Notando isso, Tarim, um pouco envergonhado, oferece sua própria geleia de framboesa a Artine. Ela o elogia de forma provocativa, chamando-o de pervertido um pouco tímido, mas ainda assim um parceiro fantástico. Enquanto isso, à distância, outras damas observam a cena e murmuram sobre como os dois parecem tão bem combinados. A curiosidade toma conta delas, imaginando que tipo de conversas ternas poderiam estar sendo trocadas entre os dois. Ao captar essas conversas sussurradas, Yenna de repente sai apressada do banquete, o coração pesado de tristeza. Na pressa, ela acaba esbarrando em alguém. O homem com quem colide pergunta por que Yenna está chorando e se algo aconteceu com Tarim. Vendo uma oportunidade, Yenna cria uma história fabricada. Ela alega estar preocupada com Tarim, sugerindo que a princesa com quem ele está prestes a se casar pode estar demonstrando interesse em outro homem. O homem, marcado por uma cicatriz no rosto, se enfurece ao ouvir essa notícia.